Mais um Fale Mais Sobre Isso para discutirmos saúde, em especial saúde mental. Eu sou Leonardo Abraão, psicólogo e palestrante, e hoje vamos falar sobre uma possibilidade que a psicologia oferece às pessoas que foram diagnosticadas com câncer. Porque a psicologia procura sempre dar suporte às pessoas, às suas vidas, às suas questões, aos seus problemas, às suas angústias, aos seus medos, né? E existe esse profissional da psicologia que trabalha com a pessoa que está recebendo o diagnóstico de câncer e que está passando por um tratamento. É o psicólogo da oncologia ou psico-oncologia. Quem está aqui conosco hoje é a psicóloga clínica Elina Carrijo Faria, que trabalha com isso. Não é isso, Elina? Isso mesmo. Obrigado por ter vindo aqui falar conosco sobre esse assunto que eu acho belíssimo, isso que a psicologia pode oferecer às pessoas. Obrigada a você pelo convite, né? É uma oportunidade da gente difundir mesmo o trabalho que a gente faz com os pacientes com câncer. E além de difundir o trabalho do psicólogo, mostrar às pessoas que elas não precisam ter medo, né? Das vicissitudes, das dificuldades da vida, não é, Helena? O medo é uma reação natural diante de tudo que a gente não conhece. Uhum. E o câncer, por ser uma doença grave que atinge, né, uma grande parte da população, gera esse medo, para a gente não saber como é que vai ser enfrentar essa doença. Né? Legal você começar falando isso. A naturalidade do medo, né? Eu falo que não precisa ter medo, mas no sentido de não precisa ter, assim, aquela fobia, aquele desespero, né? Achar que, pronto, não tem solução. Tem solução. Quantos e quantos e quantos casos de tratamento bem-sucedidos, né? E nem sempre com todos aqueles estigmas e dores, nem sempre. Nem sempre. O câncer ele é uma doença que ela vai atingir todos os aspectos né, da pessoa, psíquicos, físicos, emocionais, sociais, espirituais, e a gente tem que acabar acolhendo tudo isso, né, entendendo a pessoa como um todo. Agora, Elina, antes de nós falarmos diretamente sobre o trabalho do psicólogo junto, ainda existe um estigma pesado em relação ao termo câncer? Existe. O câncer ele ainda é visto com muito preconceito pela sociedade, muito estigma mesmo, por uma história, né, de dificuldade de tratamento. Pelo avanço da medicina hoje, a gente consegue curar muitos casos, principalmente com diagnóstico precoce, né, e com a prevenção. Eu já li muito também, porque a gente fica com aquelas imagens guardadas na cabeça de tratamentos, né, lá nos anos 40, 50, 60, em que sempre a pessoa sofria muito, sempre tinha muito vômito, sempre tinha, né, muitos efeitos colaterais, mas eu já li bastante que o avanço da medicina, né, da oncologia, já tem conseguido realizar tratamentos e diminuir, às vezes, efeitos duros. A medicina realmente evoluiu bastante nesse sentido, tanto na questão das drogas, né, quimioterápicas, né, da radioterapia, que é o tratamento mesmo para o câncer, mas também na diminuição desses sintomas, dos efeitos colaterais do próprio tratamento. Hoje em dia existem muitas drogas, muitos medicamentos que ajudam mesmo na minimização desses sintomas. Ótimo, isso é uma boa notícia, né? Então vamos lá, a sua experiência, nos conta um pouco sobre isso. A pessoa recebe o diagnóstico, né? Uma pergunta, você acha que os médicos estão sensíveis à questão psicológica na hora de dar esse diagnóstico? Eles têm tido tato? Como é que você tem visto isso como psicóloga? Muitos sim, mas muitos não. A gente vê um intuito, né, uma promoção da medicina mesmo, na humanização da comunicação ao paciente. Porque quem deve dar a má notícia é sempre o médico. Isso eles são ensinados na faculdade, né, a dar a má notícia. Isso faz parte da categoria médica. E como eles têm que dar uma notícia ruim, né, muitas vezes eles se veem diante de uma identificação, de uma dificuldade mesmo de transmitir essa notícia. Tem esse movimento mesmo de procurar que o médico aprenda a dar má notícia, como dar essa má notícia, e entendendo a pessoa que está do outro lado, né? Não enxergando só a doença em si ou o tratamento em si, tem que fazer e pronto, acabou. Mas entendendo também todos os medos, todos os anseios, o que a pessoa às vezes tem que abrir mão diante do diagnóstico, né? Tentar entender tudo isso para dar uma notícia de uma maneira mais humanizada, que a gente fala. Eu acho que vale até a pena a gente aproveitar esse momento, porque possivelmente algum médico esteja nos assistindo e a gente sabe que não é
necessariamente da formação durante a graduação do médico, né? Não tem matérias ou não tem um investimento por parte da instituição que os formam no sentido de aprimorar a sensibilidade relativa às questões psicológicas, né? E aí eu deixo aqui a dica de, bom, conversar com um psicólogo ou ter um psicólogo junto ao seu trabalho, né? No consultório, na clínica, como eu sei onde você trabalha, que tem lá esse investimento, essa dedicação com esse cuidado, né? Junto ao paciente. Então fica a dica, vale a pena ter um profissional da saúde mental junto, né, para poder estar prestando um serviço de melhor qualidade, com mais acolhimento, não é isso? Isso. O psicólogo ele está nesse papel mesmo, na equipe multiprofissional, com os outros profissionais, né, de dar suporte a eles, seja o enfermeiro, seja o médico na hora da má notícia, ou logo depois, né, para acolher esse paciente que recebeu a notícia de câncer, porque não é fácil mesmo não. Por que não é fácil na sua visão? Porque é uma doença que ela comete não só o físico, ela comete também todos os aspectos familiares, sociais, né? Ela não atinge só o paciente, ela atinge o núcleo familiar como um todo. A mulher, por exemplo, que às vezes ela tem um diagnóstico de câncer de mama, ela vai, às vezes, ter que parar de trabalhar por um tempo, a renda dela vai ficar comprometida, ela às vezes não vai ter toda a disposição e todo o ânimo mesmo para poder cuidar da casa, cuidar dos filhos. Ela tem a feminilidade dela atacada também, às vezes, pela mastectomia, né, que é retirada da mama, ou a queda do cabelo. Tá? Esse aí no caso da mulher. E no caso do homem, às vezes, por exemplo, quando é o mais comum, tipo a próstata, né, câncer de próstata, os medos relativos à sexualidade, virilidade. O câncer de próstata também é o câncer que mais atinge os homens atualmente, e ele tem o estigma da masculinidade, que é a perda da potência sexual, né? Às vezes a fantasia da rejeição da parceira, né? Então isso realmente ainda existe muito. Então a gente percebe que muita coisa está na cabeça, né? Tudo bem, pode ter o câncer na mama, o câncer em algum órgão do corpo, o câncer na próstata, como no caso do homem, mas nós psicólogos sabemos como as pessoas encaram as questões, enxergam as questões, pode às vezes produzir mais repercussões do que a própria doença. A chave está no enfrentamento da doença. Como é que a gente vai enfrentar essa doença? Porque os medos são comuns, a tristeza é comum, às vezes a irritação de estar doente é comum, são sentimentos comuns dessa fase, desse enfrentamento. Mas como é que a gente vai enfrentar tudo isso, que é a grande questão, né? E o psicólogo está aí para isso, para ajudar o paciente nisso. Legal, porque no próximo bloco agora, nós vamos falar justamente como que o psicólogo pode ajudar, ok? Voltamos já com essa discussão. Como que o psicólogo pode ajudar a pessoa portadora de câncer a passar bem por esse momento difícil e continuar sua vida? Amamos a leitura. Canal da gente. Um amor de canal. Falando mais sobre isso essa semana, nós estamos falando sobre o suporte que a psicologia pode dar às pessoas diagnosticadas com câncer e que estão fazendo um tratamento. Quem está aqui conosco hoje é a psicóloga clínica Elina Carrijo Faria e que trabalha com a psico-oncologia, né? No bloco anterior nós estávamos falando sobre os estigmas, os medos, né? Medo da dor, medo do tratamento, medo das perdas, como por exemplo, algumas mulheres passam pela perda de cabelo, né, Elina? E isso é muito sofrível para elas. Isso. A perda de cabelo ainda é uma das maiores queixas das mulheres que vão enfrentar o câncer, vão enfrentar a quimioterapia. Uma das primeiras perguntas é se vai cair o cabelo. Porque o cabelo é um símbolo, né? Isso. O cabelo na nossa sociedade tem muito poder, né? Principalmente para as mulheres. Parece que é uma cultura que gira em torno da simbologia do cabelo. As mulheres reparam no cabelo uma das outras, né? A gente repara se está bonito, se o corte está legal, se está combinando com a pessoa. Então, realmente é uma coisa que culturalmente ela é incentivada e valorizada. Agora, a gente já viu, eu já vi vários programas, várias campanhas, vários movimentos no sentido de restituir a essa mulher que perdeu o cabelo a vaidade, a dignidade, o amor próprio, porque uma das primeiras vítimas
quando se acontece um efeito colateral desse, a autoestima, né? Perder o cabelo, né, como se estivesse perdendo, às vezes até igual você falou, o amor próprio, né? Tem algumas mulheres que chegam a falar que quando ela quer ficar bonita, ela arruma o cabelo. Então, se ela vai perder o cabelo, como é que ela vai ficar bonita? Né? Então, realmente a gente tem que trabalhar no intuito de valorizar as outras questões da mulher, que não é só o cabelo. Sim, valorizar a coragem em enfrentar a doença, valorizar o entendimento e a leitura do que essa doença significa na minha vida. Não é assim que o psicólogo pode ajudar ou vai além disso? É nesse sentido mesmo, de valorizar o que ela é enquanto pessoa e de mostrar que ela não é só bonita pelo cabelo, ela tem outras coisas, ela pode ser bonita também além do cabelo, né? E que enfrentar o câncer, mesmo perdendo o cabelo, é possível, né? E é necessário, né? Com os outros aspectos emocionais também envolvidos. No caso da mulher, a perda de cabelo, no caso do homem, por exemplo, um determinado tratamento pode ter uma repercussão no controle do esfíncter, a questão da urina. Esses efeitos colaterais, que são da ordem médica, né, e eles que vão saber dizer com maior propriedade até onde os efeitos podem ir, o interessante para nós psicólogos é ensinar a pessoa ou ajudá-la a entender o que essa doença significa na sua vida e entender também como ela pode se preparar para enfrentá-la. Cada um reage ao diagnóstico, ao câncer e ao próprio tratamento de uma maneira. Então, entender a individualidade diante do diagnóstico, diante do câncer, é o primeiro passo. E a gente deve trabalhar em cima dos medos que aquela pessoa tem, dos anseios, da história familiar, da história social, né, de como é que aquela pessoa trabalhava, qual vai ser o impacto disso na sociedade dela, né, questão cultural mesmo e individual. Então, é nesse sentido mesmo. Isso que você está falando da individualidade, porque algumas pessoas podem, por exemplo, reagir com muita tristeza. Mas é possível também pessoas reagirem com ansiedade em relação ao tempo, porque podem pensar que tem menos tempo de vida e quererem resolver questões que antes não estavam, ou que ficaram pendentes na vida, não é? O câncer, ele vem muitas vezes trazendo um pouco desse medo, porque ele traz a ideia da finitude. Se eu estou doente, eu posso morrer, né? E aí muitas pessoas, elas acabam se tornando ansiosas ou até mesmo aumentando a ansiedade diante do diagnóstico, procurando esclarecer outras coisas, igual você falou, resolver pendências, ou achar que vai morrer, ou até mesmo fugindo do próprio tratamento, por já achar que não vai dar nada certo. Né? Então a gente tem que procurar esclarecer tudo isso, desmistificar tudo isso, né? E tentar diminuir a ansiedade, a angústia. É o objetivo maior do psicólogo. Sentimento de culpa? Alguns apresentam sim, né? Sentimento de culpa, às vezes, por que eu não fiz o exame? Né? Muitas vezes eles acreditam, eles associam o câncer a um merecimento. Por que eu mereço isso? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Né? Porque eu sou uma pessoa tão boa, por que eu estou com essa doença? E a gente tem que trabalhar que não é isso, né? Que não é por merecimento, não é por culpa de nada. A doença está ali, e aí, como é que a gente vai enfrentar? O que eu percebo claramente nessa nossa discussão, e eu penso que o telespectador também está vendo isso, é que o câncer, assim como qualquer outro episódio mais difícil na vida de uma pessoa, acaba sendo apenas uma possibilidade dela pensar sobre uma série de questões. Pode ser o câncer, pode ser um acidente, né? É um disparador. É um disparador. Né? Fala mais sobre isso, por favor. É um disparador das próprias emoções. É um disparador da análise mesmo individual da própria vida. O que eu sou, o que eu tenho, o que eu conquistei, quais são os meus planos futuros, será que eu vou dar conta de realizar ou não? Até mesmo estabelecer as prioridades da própria vida, prioridades pessoais, prioridades financeiras, né? Será que vale a pena todo o dinheiro que eu conquistei, sendo que às vezes eu não tenho saúde? Então tudo isso realmente acontece diante do diagnóstico de câncer. Ele revela muita coisa, ele revela culpa, ele revela perdão familiar também, ele revela tristeza, mas ele revela também compaixão. Eu acho que esse é o grande papel do psicólogo, porque imagina você passar por uma situação profunda como essa, né, de receber a notícia de que tem câncer, e como é um disparador, como é um revelador de questões, traz à tona uma infinidade de sentimentos, de situações vividas, de medos, de angústias, e como passar por isso sem o suporte de um profissional. O psicólogo, ele faz parte da equipe,
ele tem que estar junto nesse momento, né? Junto com o médico, junto com o enfermeiro, junto com o assistente social, para a gente poder acolher, né, a pessoa num todo. Porque se não acolher, pode acabar agravando ou colocando um sobrepeso nas costas da pessoa, porque ela já está aí cheia de questões, né? Que de repente vem à tona na sua vida frente ao diagnóstico, a notícia do diagnóstico. E aí, se ela não tem com quem lidar, fica perdida, dificulta o tratamento, às vezes, como você disse, foge do tratamento. É uma forma de agregar valor ao tratamento, não é verdade? Isso. O psicólogo, ele entra antes, às vezes, antes não, né? No momento do diagnóstico, antes do tratamento quimioterápico, muitas vezes. Durante o tratamento, para ajudar no enfrentamento dos sintomas adversos, na queda do cabelo, né? Porque o homem também perde o cabelo, né? Sim, não é só a mulher. Eu sei que o estigma é diferente da questão do cabelo, mas existe todo um suporte nisso. E também depois do tratamento, para poder ajudar o paciente a retomar a rotina, a retomar para o seu núcleo familiar, a retomar o seu papel na família, na sociedade. Nós vamos falar mais sobre isso no terceiro e último bloco, como é depois retomar a vida, tendo todas essas releituras, né? Porque muitas coisas foram disparadas e depois é um novo homem, uma nova mulher, numa nova vida, ok? Voltamos já falando mais sobre isso. Já imaginou como seria um supermercado online? Escolher os produtos com um clique, fechar o pedido e agendar a entrega, tudo isso pela internet. E você ainda escolhe como quer pagar, com dinheiro ou cartão. Então pare de imaginar, faça sua compra agora no mercadovarejista.com. Então a pessoa recebeu o diagnóstico que tem câncer, o psicólogo pode ajudar, dar esse suporte de enfrentar esse momento, durante esse momento que recebe o diagnóstico, durante o tratamento e depois, Elina, quando passa pelo tratamento e vamos voltar à vida normal. É um outro desafio, né? Normalmente o paciente ele fica afastado um bom tempo da vida do trabalho, das rotinas mesmo diárias, nada que impeça ela de continuar saindo, passeando, se divertindo, mas acaba que ela dá uma pausa em muita coisa, né, durante o tratamento. E voltar à rotina anterior é um grande desafio, sim. Onde é que nós temos os maiores desafios, no seguinte sentido? É um desafio porque medo de julgamento, medo em relação à imagem, porque perdeu o cabelo, vai voltar para o serviço, como é que as amigas e os amigos vão enxergar isso? Isso o desafio existe. Concretamente está onde, na sua visão? Para mim, o desafio realmente está de se perceber enquanto pessoa ativa de novo, né? De perceber enquanto trabalhador, enquanto pessoa que passou por um tratamento que não foi fácil, um tratamento relativamente longo, e que agora ela vai ter que se colocar enquanto pessoa ativa, pessoa que define, pessoa com iniciativa, pessoa que tem que tomar postura. Antes ela perdeu um pouco da autonomia diante do diagnóstico. Muita coisa não dependia dela, a decisão. Ela foi sendo acometida pelas decisões do médico, da família, e ela foi perdendo um pouco disso. E agora ela vai ter que retomar. E isso muitas vezes para o paciente é difícil. Retomar o trabalho, entender como é que os outros vão enxergá-la ali, ou até mesmo como é que ela vai assumir aquela função que antes ela assumia. Será que eu vou dar conta de assumir aquilo tudo que eu fazia? Eu acho muito legal você falar sobre isso. Por quê? Porque, veja, a pessoa que recebe o diagnóstico e passa, como você disse, pelo tratamento, realmente é um momento aí, algum grau de perda de autonomia. Porque os familiares vão cuidar dela, a equipe médica, a equipe, né, multidisciplinar junto com o psicólogo e outros profissionais de saúde também vão cuidar. A pessoa ela fica fragilizada, ela, como a gente disse, existe, o diagnóstico e o tratamento possibilita aí revelações sobre a vida, ela começa a olhar para dentro de si, se torna mais
sensível, subjetiva, introspectiva, não é? Isso. E aí vive um tempo médio aí de 1 ano de tratamento, 6 meses, 1 ano e meio, não sei, mas um tempo de muitas suscetibilidades, fragilidades, subjetividades e introspecção. Terminou, voltar para a pauleira. É isso que você está falando, não é? Isso, voltar para a engrenagem massacrante do mundo capitalista, produtivo, metas, pressão, competitividade. Essa é sair, é quase um choque térmico, é sair de uma temperatura para outra abruptamente. Muitas vezes o paciente ele tem um desejo de voltar para isso. Ele quer retomar a rotina, ele quer voltar a trabalhar, ele quer encerrar esse tratamento, ele fica ansioso pelo término do tratamento, né? Só que ao mesmo tempo vem um pouco dessa insegurança. Será que eu vou dar conta? Como é que os outros vão me aceitar? Como é que vai ser a minha readaptação nisso tudo? Inclusive familiar, né? Como é que vai ser meu papel de novo enquanto mãe, enquanto pai, enquanto filho, enquanto irmão, na própria família? E enquanto, por exemplo, marido, enquanto esposa, Isso. com as características, as condições, as exigências de uma vida conjugal, né? Por exemplo, a mulher que tira o seio, como é que ela vai se posicionar enquanto mulher, não é? Perante o marido. E a importância do marido reconhecer essa dificuldade, essa sensibilidade, né? A relação ela tem que ser conversada, dialogada desde o início do diagnóstico. Como é que vai ser o papel do marido, o papel da esposa, como é que vão ser, às vezes, vamos supor, a mulher que está com câncer, como é que ela vai, às vezes, diminuir um pouco o papel dela de formativa, vamos supor, a questão dos filhos, de retomar algumas rotinas, se era ela que fazia almoço, se ela era que cuidava da casa, e às vezes diante da doença ela vai ter que diminuir um pouco isso, pela própria reação do tratamento, e o homem vai ter que assumir alguns outros papéis, isso tem que ser conversado no início. E depois do tratamento, como é que essa rotina vai ser retomada? Será que vai ser retomada? Se do jeito que foi conversado está sendo melhor para os dois? Então tudo isso tem que haver o diálogo constante. Na relação sexual também, entender a entrega de cada um, os limites de cada um. Entendo. E nós não falamos uma coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar, quando é criança ou adolescente, né? O que você percebe que pega mais ou caracteriza mais o comportamento da criança ou do adolescente frente a isso? Eu costumo dizer que a criança ela lida muito melhor com a doença do que o adulto, porque ela não está carregado tanto daquele estigma. Se ele tiver um adulto que mostre para ele que é possível vencer aquilo, ele vai acreditar. Né? A criança ela depende muito desse exemplo. Então os pais eles se vestem de super-heróis para poder ajudar o filho a dar conta. E isso é importante nesse momento. Mas deixar de cuidar do pai também, dos medos dos pais, dos anseios dos pais, das inseguranças dele, também não, esse super-herói não se sustenta o tempo todo. Então é importante olhar esses dois lados quando a criança está em tratamento. Elina, o que eu mais estou gostando dessa nossa conversa é porque sempre tem a questão do copo meio vazio e do copo meio cheio, não é? Ok, nós podemos olhar pela parte do copo meio vazio, que diz respeito às dores, ok, ao estigma, realmente, é uma doença que no século XX deixou uma série de marcas, né, no inconsciente coletivo. Nenhuma família, eu duvido que uma família não tenha um caso de câncer de um bisavô, de uma bisavó, de uma avó, né? Então realmente existem dores que vão passando aí geração em geração. Nós podemos olhar pelo lado do copo meio vazio as dificuldades. Tudo bem, que o ser humano enfrenta isso. Agora, olhando pelo lado meio cheio do copo, o que eu acho mais significativo e interessante é esse caráter revelador, que é de uma doença, que é de um acidente, que é de um fenômeno inesperado na vida, né? De colocar a pessoa de frente para a sua própria vida. Você já viu, ao final de tudo isso, pacientes desabafando, agradecendo, ou até mesmo agradecendo a oportunidade que a vida deu de se deparar com uma situação dessa e se transformar numa nova pessoa? Sim, acontece bastante. Mas isso é decorrente de um processo. Né? O paciente ele passa por fases de enfrentamento da doença. E essas fases elas fazem parte de todo o tratamento emocional mesmo. O psicólogo ele está no papel de acompanhar o paciente. Ele não vai mudar nada na vida do paciente, ele não vai transformar a cabeça do paciente, ele não vai simplesmente fazer com que o paciente entenda tudo o que está acontecendo. Mas ele vai estar junto, lado a lado. A gente fala, tem um autor que fala que é como ouvinte privilegiado, para poder acompanhar o paciente nisso.
E só pegando o gancho da sua metáfora do copo cheio, meio vazio, meio Sim. cheio, o que eu acho interessante não é a gente pensar só no copo vazio ou cheio, porque ele tem os dois lados. Mas qual é o peso desse copo? Né? Como é que vai ser enfrentar essa doença? Tem uma outra metáfora que eu gosto de usar bastante, é do peso. Se você pegar esse copo que está aqui, você pega ele e se segura, ele é leve, relativamente leve. Você consegue segurar ele por um tempo. Se eu te pedir para você segurar 1 minuto, você consegue? Sim. Se eu te pedir para você segurar 1 dia, você consegue? Já Se eu te vai pedir, ficar diferente. se eu te pedir para você segurar 1 mês. Então não é só o peso do diagnóstico, não é só o peso do tratamento, o peso de perder o cabelo, de perder uma mama, né? Mas em quanto tempo eu vou ter que sustentar isso? Quais são os meus recursos emocionais, já que eu tenho, para conseguir sustentar isso por tanto tempo assim? Porque é um tratamento longo, né? Então o psicólogo, ele entra no intuito de ajudar o paciente a ressignificar, o paciente a enfrentar a situação de uma maneira um pouco mais positiva, mais leve, para poder ajudar ele mesmo nesse momento. Belíssimo trabalho que o psicólogo, né, realiza em nome da saúde mental das pessoas que estão no momento de muita fragilização, de muita fragilidade, mas, como você disse, que podem descobrir todos os potenciais recursos que têm dentro de si para enfrentar as questões da vida, correr atrás da vida e, com certeza, serem felizes enquanto indivíduos, enquanto membros de um grupo, né, do trabalho, da família. Elina, eu agradeço a sua participação, muito obrigado mesmo. Tenho certeza que a gente ajudou muita gente a se inspirar e correr atrás, né, de ajuda e enfrentar qualquer dificuldade sem medo. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando do trabalho e difundir mesmo essa nova área da psicologia que é recente, relativamente recente. Recente e importantíssimo. Obrigado. Obrigada. Agradeço também a sua participação, a sua audiência. Quer assistir de novo? Entra no site do canal da gente, canaldagente.com.br, compartilha, mostra para as pessoas, porque difusão de informação de qualidade é o maior bem que nós podemos fazer à humanidade. Até o próximo Fale Mais Sobre Isso, semana que vem.